Estamos no ar mais uma vez com o Código Aberto. Muito obrigado por mais uma vez nos receber na sua casa. Talvez você esteja assistindo no computador, pelo YouTube, pelo Facebook, eu não sei. Mas é muito bom saber que você tem estado com a gente semana após semana. E se você é alguém que está pela primeira vez assistindo o Código Aberto, está vendo esse monte de gente, me olhando pela primeira vez, tentando entender o que a gente vai fazer aqui, eu já lhe digo. Nós fazemos parte de um programa, estamos aqui nesse momento falando sobre a carta de Paulo aos Gálatas. O nosso papel aqui, nesse tempo, é falar sobre isso, mas o propósito desse programa é ajudar você a se aproximar cada vez mais da Bíblia, a pensar através da Bíblia, a olhar o mundo pelas lentes que a Bíblia nos dá. Aceite esse convite e vem junto com a gente também para esse estudo dessa semana. Nós estamos no nosso 8º encontro. O programa Código Aberto é dividido em temporadas e nessa temporada nós estamos conversando sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Esse é o nosso 8º encontro já sobre essa epístola. Nós já estamos fechando o 2º mês dos nossos encontros, né, Alessandra? Você já cansou da gente? Ainda não? Ainda não. Acredito que até a 14ª lição eu vou estar assim bem saturada. Principalmente você. Brincadeira. Que isso, Alessandra? A gente que tem Tô brincando porque a gente é amigo há bastante tempo, né? E então, assim, é aquela coisa de sempre, né? Tem sempre uma... Toda amizade tem um espaço para rispidez, né? Tem, com certeza. Mas é muito bom ter você aqui, viu, Alessandra? Obrigado pelas contribuições, obrigado pela ajuda. Pastor Dani Bravo. Estamos aí mais uma vez. Tudo certo contigo? Eu tô bem também, muito obrigado. Como é que foi sua semana? Ninguém te pergunta, né? Você não, mas a minha semana tá ótima, né? Minha vida tá ótima com vocês. Entrevista não, ele, pode ser você. Então, muito bom estar aqui de novo. Vamos para mais uma aí. Beleza. Amanda. Tudo certo. Tá bem? Como é que tem sido para você esses dias? Está sendo muito gostoso, né? Principalmente estar perto de pessoas que a gente gosta tanto. Até nos estúdios mesmo a gente sempre encontra alguém que a gente conhece. Então é muito gostoso estar nesse ambiente discutindo sobre a palavra de Deus. É um crescimento assim incrível que eu espero também que o telespectador que está nos assistindo também compartilhe desse espírito. E você, Rodrigão? Você tem curtido aí estudar Gálatas com a gente? Cara, bom demais, né? É um assunto que eu gosto muito. Quem me conhece sabe, gosto bastante de falar sobre graça, justificação pela fé. E hoje a gente vai tratar de um assunto especial pra caramba, pra mim também. Assim como graça é importante, essa questão da identidade também é muito importante pra mim. Eu acho que nós vamos pincelar um pouquinho em algum momento do nosso bate-papo de hoje. Estou bastante contente com isso. Com certeza. E você falou que gosta de falar sobre isso, você gosta de falar também no portal Metanoia, quem pode ouvi-lo, como a gente pode ouvi-lo? Exatamente. Se você quiser seguir a gente, entra lá portalmetanoia.com ou acesse no seu aplicativo de podcast, procure por Metanoia, você vai encontrar a gente lá. Tem mais de 80 podcasts gravados sobre espiritualidade e discipulado. Certamente você vai caminhar com a gente se estiver por lá. Beleza, e é bom que se você entrar no seu aplicativo de podcast para encontrar o Portal Metanoia, você já encontra também o Contra a Cultura. Já pesquisa os dois, já se inscreve nos dois. O Contra a Cultura é um podcast aqui do Código Aberto, é uma parceria entre o Código Aberto e o programa Conexão Jovem. E aí então surgiu dessa parceria o Contra a Cultura. Também passando pelos temas que a gente passa por aqui, também conversando sobre esses mesmos temas, com às vezes nuances diferentes, ênfases diferentes, mas vai contribuir bastante para o seu estudo da Bíblia. Se você quiser acompanhar pelo computador, novotempo.com/contracultura, e você vai ter também os áudios do programa por ali. Junto com a gente, já pela 3ª semana, está aqui Douglas e Marcele. Terceira não, quarta semana. Quarta semana, já um mês do Douglas e Marcele aqui. Tudo em ordem com vocês? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. O que vocês têm achado da nossa conversa aí sobre Gálatas? Ótimo, esse é um assunto que eu também gosto muito de mergulhar. Graça, identidade, assim como o Rodrigo falou, realmente assuntos que a gente conversa bastante. As nossas músicas, muitas delas, inclusive, são com esse assunto, né? É um assunto que a gente gosta bastante, a gente tem muita música também seguindo para esse lado, assim, né? Então, pra gente está sendo ótimo. Deu para ver que as músicas seguem nessa direção, porque as músicas nos últimos programas, todas elas entraram muito bem no tema. Né? Sempre batendo no tema, é muito bacana isso. Acertar hoje novamente. Que bom. Então, sempre com a precisão cirúrgica, no terceiro bloco tem Douglas e Marcele cantando pra gente. Nós vamos orar antes de ir para o nosso tema. Se você quiser acompanhar, a gente já chegou ao capítulo 4 de Gálatas. Nós já passamos... obviamente, na discussão a gente acaba voltando em algum momento ou outro a versículos anteriores, a passagens anteriores, mas se você quiser, junto com a gente, seguir o texto, nós já estamos no 4º capítulo do livro de Gálatas. Eu vou pedir para o Rodrigo orar para a gente, pedindo a bênção para esse momento do estudo. Vamos lá. Deus, obrigado, papaizinho, porque
a gente se reúne contigo na certeza de que o Senhor ouve a gente está nesse canal tão importante, Pai, para compartilhamento da sua mensagem, reunidos entre amigos, uma família de verdade, e a gente pede um poder dobrado do seu Espírito para falar através de nós e apesar de nós, que sejam as suas palavras a serem ditas por nós e não as nossas, que não falemos da nossa sabedoria, mas da sabedoria que vem do seu Espírito, certos de que o Senhor ouve a gente, que é abençoador sempre. Oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Muito bom. Nós temos o título da lição já é muito bonito. Só o título já é bonito, né? O título escolhido para essa semana é de escravos a herdeiros. A gente tem essa ideia da conversa sobre escravos, dessa mudança deixando de ser escravos para ser herdeiros, e a gente tem isso em Gálatas capítulo 4, versículo 7. Vou pedir para Amanda ler. Você pode ler, Amanda? Gálatas capítulo 4, verso 7? Com certeza. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus, e, uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. O verso já é bonito, e a gente, quando pensa na realidade dos Gálatas, né, para quem Paulo está escrevendo, ele está falando, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, dessa volta deles, né, que eles foram feitos filhos e agora eles estavam voltando para a escravidão. Eles eram escravos, foram livres e agora voltam para a escravidão. Para a gente, acho que começar a nossa conversa, se a gente voltar um pouquinho antes do começo do capítulo 4, a gente tem no final do capítulo 3 a ideia de uma condição nova que a gente passa a ter em Cristo, de uma postura nova, de um estado novo que a gente passa a ter em Cristo. E esse estado novo é estado de libertação. É certo que às vezes a gente fala sobre isso, né? Que, olha, Cristo nos liberta, Cristo nos livra, e a gente passa a ser liberto em Cristo. O que é essa liberdade em Cristo? Como nós nos tornamos livres em Cristo? E o que significa isso, ser livre em Cristo? Nós somos livres, simplesmente livres do quê e livres para quê? Eu creio assim, né? Que nós somos libertos do pecado, somos libertos do poder da morte, e somos libertos de nós mesmos, assim, dessa natureza e daquilo que nos corrompe. Mas tem um ponto também que está ali, capítulo 3, verso 28, que eu acho muito bonito e que às vezes pode ser passado por alto, que diz o seguinte: não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Nós somos também libertos das diferenças, nós nos tornamos um, e nós somos agora iguais. Então, às vezes, a gente ouve dizer, né, que o cristianismo, puxando por um outro lado, tá? Mas só uma reflexão. O cristianismo, ele é preconceituoso, o cristianismo, ele é machista, e aqui a gente vê exatamente o oposto. Então, a liberdade em Cristo nos torna iguais. Eu acho isso muito lindo também. Há cristãos preconceituosos, né? Há cristãos machistas, mas o cristianismo é isso aqui, né? A essência do cristianismo, né? Ele nos coloca todos em um mesmo patamar, incrivelmente, de filhos, né? Aqui na minha Bíblia fala que o escravo é aquele que vive com medo, né? Aquele que vive acuado. Né? E o filho é aquele que vive em contato íntimo, em relacionamento íntimo com o seu pai. Nossa, olha que transformação. Uma pessoa com medo a uma pessoa ligada diretamente ao pai, né, da mesma família. É uma transformação de status muito grande, essa que o Evangelho traz, né, para quem aceita. Eu entendo também que a liberdade não é apenas um estado, mas muitas vezes é mais um sentimento até, né? Às vezes você pode estar livre na sociedade, se sentir enclausurado, se sentir escravizado. Ao mesmo tempo você pode estar preso numa realidade, mas ali você se sente livre. Então, o que eu entendo que a graça traz para a gente de liberdade tem a ver com um sentimento de liberdade que a gente chama isso de paz. Eu acho que o sentimento de paz, num mundo completamente caótico, você não ter o fardo, como a Bíblia chama, né? De ter que cumprir a lei 100%, porque você sabe que não dá conta, eu acho que isso dá uma paz enorme. De novo, a gente já citou isso, mas é aquilo que Jesus fala: o meu fardo, ele é leve. Eu carrego o teu fardo, eu carrego o teu peso. Você pode ficar tranquilo, você pode ficar em paz. Eu acho que essa é a maior liberdade que a graça traz para a gente. E eu acho interessante você falar disso,
só um pouquinho, Ana, que você falou a respeito da liberdade do fardo, porque eu pensei assim, se você tem que alcançar uma meta, às vezes no trabalho, né, você tem que chegar numa meta, você tem que chegar num número, às vezes é um trabalho que você já faria, que você sempre faz, mas você tem uma meta a alcançar. E é um trabalho bom, mas ele te oprime, ele passa a pesar sobre você. Quando você descobre que essa meta já está alcançada e já está resolvida, você não vai deixar de fazer do trabalho, você vai fazer agora livre da imposição, paz, né? em paz. Vai fazer feliz. Eu acho bonito pensar que eu não preciso, eu tenho uma salvação para alcançar. Não, ela já está alcançada. Eu vou trabalhar, vou fazer as coisas, mas agora está alcançada. E eu acho que também a gente fica liberto assim do medo do futuro, né? Hoje em dia o que a gente mais vê na sociedade é as pessoas que não sabem para onde elas vão, não sabem como vai ser, e por mais que a gente não conheça o futuro, a gente sabe exatamente o nosso fim, e a gente sabe também que a gente tem um pai de amor que cuida da gente. Então, sabe aquela coisa da gente olhar para trás e ver tudo que Deus tem feito? A gente não precisa mais se preocupar, a gente sabe que tem um pai de amor que cuida da gente, e também a gente sabe que mesmo que a nossa vida acabe aqui, a gente tem um lar eternal que nos espera. O Rodrigo contou um pouco da experiência dele quando ele descobriu a graça, né, com uma pregação do pastor Felipe Tonasso, e eu lembro nitidamente quando foi o meu momento de libertação, que foi em 2011, no NASP, onde eu estudava, quando eu ouvi uma pregação do pastor Wilson Paroski, um pastor assim fantástico, que ele pregou sobre a salvação. Aquilo foi tão libertador para mim, porque eu nunca tinha entendido a salvação nessa essência dela real de libertação. Eu me senti muito liberta e para mim parece que os 4 anos valeu a pena só para eu estar naquele momento e ouvir aquela mensagem. E hoje, na lição passada até, eu estava pensando como me dá uma felicidade quando... Sempre tem aquela pergunta na igreja, né? Quem se sente salvo? Eu fico tão feliz de levantar a mão porque eu me sinto salva hoje. Amém. Isso me aprisionava muito, né? Eu ficava tentando encontrar formas ficava com medo, tipo, de morrer e eu não estiver ainda num estágio bom. Nossa, essa liberdade, realmente, João 8,32, né? E conhecereis a verdade te libertará. Isso é impagável, né? Isso é uma sensação única. Aí você ficou livre para levantar a mão, né? Que livre, levantar a mão, todos os braços, né? E ficar em pé. Eu acho que a gente é livre de tantas coisas, né? Acho que se a gente fosse elencar uma lista aqui, seria bem comprida essa lista, né? Mas eu gostaria de, talvez, colocar um ponto diferente do que nós dissemos aqui até agora, é a questão de que a gente é livre para fazer o bem, sabe? O que acontece? Muitas vezes quando, vamos supor, alguém nos magoa muito, ou alguém mata uma pessoa da nossa família, ou alguém nos rouba, ou, enfim, alguém comete alguma atrocidade contra nós ou contra pessoas que a gente gosta, naturalmente a gente é levado a fazer o que o mundo faria, o que qualquer pessoa faria. Ou a vingança, ou a mágoa, ou não perdoar, ou tentar fazer justiça com as próprias mãos, ou tentar prender a pessoa. Enfim, a gente é levado a fazer coisas pela naturalidade do processo que não estão de todo errado, porque elas estão dentro de um direito. Mas a gente é livre para abrir mão do direito, para que outras pessoas possam experimentar vida, sabe? Eu acho que essa liberdade é muito... Onde eu tinha todo o direito de ficar magoado, eu sou livre para não ficar magoado. Sou livre da vingança, né? Onde eu tinha todo o direito de me vingar, eu sou livre da vingança. Então, eu sou livre desse pensamento escravizatório pelo qual nós estamos inseridos. O pensamento que ele traz a mim como prioridade, eu como centro da minha vida. Então, quando eu sou liberto dessa centralidade do eu e eu posso agora fazer o bem, mesmo que todo mundo olhe e fale, não, mas isso é um absurdo. Você, depois de tudo que ele fez, você fazer isso daí, você é livre para fazer o bem, mesmo depois de tudo que ele fez. Entendeu? Então, essa liberdade é uma tradução, na verdade, daquilo que já falamos alguma vez aqui, de que o Evangelho, a boa nova, não é só que Deus nos amou, mas que nós podemos amar como Ele ama. Isso que é mais incrível na liberdade que a gente tem como filhos de Deus, né? Muito legal. E por isso que é loucura, né? Por isso que chega a ser comparado por Paulo mesmo, né? Como o evangelho é loucura para os homens, porque
Como você vai perdoar alguém que fez algo tão terrível para você? Perfeito. Né? E vai amar. Você é livre para entrar numa zona de prostituição, sabendo que aquele momento que você vai ter com aquela pessoa é um momento para traduzir vida, de levar para ela a revelação de quem ela é, do Deus que a ama demais, do Jesus que morreu por ela. Você é livre para poder sentar do lado de um mendigo, no morador de rua na rua. Você é livre para, de repente, sentar com um político que é um cara tão odiado pela sociedade, porque você está sempre livre para fazer o bem, entende? Então, eu acho que de todas essas liberdades que são incríveis, liberdade do medo de morrer, liberdade das artimanhas de Satanás, liberdade da condenação da lei, tudo isso é muito legal, ser livre, mas ainda todas essas coisas ainda são livres e beneficiam a mim. Mas eu gosto de pensar nessa natureza de Cristo em mim, que me leva a ser livre para fazer o bem para o outro, sabe? Isso faz todo sentido para mim. Muito bacana. E olhar aqui nessa questão da liberdade e de ser livre em Cristo, de nós em Cristo, tem o Gálatas capítulo 3, versículo 27, Paulo fala o seguinte: todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. E eu queria, pastor Dani, que você explicasse para a gente em algumas poucas palavras, como é que o batismo entra nessa? Como é que o batismo entra nessa história de gente que está em Cristo? E o que, talvez não dê para responder tudo agora, mas pelo menos responder a questão do batismo, e talvez a gente no próximo bloco tentar entender o que é estar revestido de Cristo, o que significa isso? Ok. Vou recorrer aqui a um texto de Romanos, capítulo 6, que ajuda a gente a entender um pouquinho mais da importância do batismo. Romanos capítulo 6, no verso 3, ele diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O batismo, Paulo encara como uma oportunidade de recomeço. A ideia que ele traz é assim, dentro desse contexto que a gente está conversando, né? É que a gente nasce em escravidão, escravizado pelo pecado. Se você usar mal, você pode ser escravizado até pela própria lei. Então, você nasce escravizado pelo egoísmo, como o Rodrigo estava falando. De repente, você conhece Deus. E essa proposta de vida que Deus traz, essa nova vida, é tão libertadora, como a gente está comentando, é tão revolucionária que você fala: puxa vida, eu quero isso para mim também. Eu quero viver isso, eu quero experimentar essa liberdade. E aí Paulo talvez é um dos que mais enfatiza a importância do batismo. Então ele coloca que através do batismo é como se fosse uma materialização da sua decisão de aceitar Cristo. A gente fala muito aqui, né? Eu preciso aceitar Jesus, deixar que Ele entre. E muita gente que está em casa talvez pergunte, porque já me perguntaram várias vezes: pastor, o que significa na prática aceitar Cristo? Paulo coloca que uma dessas formas é o batismo. Então, no batismo, você está declarando publicamente para você mesmo e perante Deus, as pessoas, de que você aceita Ele como Senhor da tua vida. Você aceita deixar de ser escravo para se tornar filho. Aceita, né? Parece até bizarro você aceitar isso. Mas você Jesus decide que nos agora... aceita, né? Exatamente. Você deixa de ser escravo para se tornar filho. Então, você passa a experimentar essa liberdade que essa nova vida traz. Por isso que o Romanos fala: você é batizado para andar em novidade de vida. Muito bom. A gente, tendo isso em mente, a gente vai voltar no próximo bloco pensando um pouquinho sobre esse revestir de Cristo, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse paralelo que Paulo faz entre o herdeiro, o filho e o escravo. E talvez a gente vai tentar se identificar em um desses dois grupos. Nós somos escravos, somos herdeiros. Daqui a pouquinho o Código Aberto volta com a resposta a essa pergunta e outras tantas perguntas e outras tantas respostas. Fica por aí. Código Aberto de volta, que bom que você continua aqui com a gente. Esse é o segundo bloco do nosso encontro dessa semana. A gente tem estudado um pouquinho sobre o tema, a carta de Paulo aos Gálatas, de maneira bem especial essa semana. O título do nosso estudo aqui, da nossa conversa, é de escravos a herdeiros. A gente está conversando um pouquinho sobre o final do capítulo 3 de Gálatas e o começo do capítulo 4. Nós saímos do primeiro bloco com o pastor Dani falando um pouquinho sobre o batismo como sendo essa expressão pública de alguém que aceitou, de alguém que aceitou ser livre, aceitou essa liberdade, e aceitou a Cristo Jesus como sendo esse libertador. Mas o texto também fala para a gente, pastor, que nós somos batizados e dessa maneira nos vestimos ou nos revestimos de Cristo. O que significa isso? O que significa a gente revestido de Cristo? O que significa isso?
O próprio texto de Romanos que eu citei ali, ele cita um pouquinho disso no bloco anterior, né? Paulo coloca lá em Romanos que no batismo a gente participa de alguma maneira, e não me pergunte como, mas em algum nível a gente participa do sacrifício de Jesus. Então, Paulo fala, aqui em Gálatas mesmo, que já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. No batismo é quando eu me revisto de Cristo nesse sentido. A Bíblia compara muito a nossa entrega a Deus e uma vida glorificada a vestimentas novas, né? Então, a Bíblia usa a expressão que nós usamos roupas sujas, e quando eu aceito Cristo, Ele não só tira minhas roupas sujas, como Ele me dá roupas novas. Então, essa seria a ideia, eu me revisto de Cristo, da santidade de Cristo, da pureza de Cristo, tanto para poder experimentar a liberdade, mas talvez principalmente, como o Rodrigo tem falado em tantos programas, para ser pequenos cristos para outras pessoas, né? Porque eu estou revestido dele. Ele, nessa capacidade dele de cumprir a lei, que a gente já falou sobre isso, isso acaba sendo imputado, a justiça dele, né, que a gente falou, a justiça imputada sobre mim, passo a receber isso, né, passo a receber essa vestimenta de justiça de Cristo, né? E aí é nesse sentido que a gente faz agora o trânsito. Deixamos, e aí foi o texto que a Amanda mencionou, né, que não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, mas todos vocês são um. E aí ele vai falar agora, então, vocês deixaram de ser escravos e agora vocês são herdeiros. Não apenas como acontece isso, mas o que significa sair da escravidão e se tornar herdeiro? Eu gosto muito desse assunto, assim. Particularmente é uma das coisas que mudou a minha vida também, a semelhança do que aconteceu com a graça, né? Essa mudança de perspectiva para mim, de escravo para filho, ela começa na perspectiva do serviço. Porque aquele que é um servo, ele serve na perspectiva de receber uma remuneração. Ele trabalha esperando um retorno. Ele trabalha esperando o pagamento. De uma certa forma, ele trabalha e o patrão dele tem quase que como uma dívida com ele, porque afinal de contas ele trabalhou, então ele tem que receber no final. Já o filho, ele não trabalha para receber a remuneração. Ele já entendeu que tudo que o pai tem é dele. Ele é herdeiro. Então, ele não trabalha mais para a remuneração, mas ele trabalha para traduzir a relação. Ou seja, traduzir quem Deus é através de mim. Eu passo a não ser mais um mero servo de Deus. Eu não sou mais servo de Deus, porque até o próprio Cristo diz assim, naquele texto que ele está com os discípulos ali lavando os pés, ele diz, eu não vim para ser servido, mas para servir. Atos 17, 25 também fala que Deus não pode ser servido por mãos de homens. Então, na natureza da relação, nós não somos, uma vez nascidos de Deus, nós não somos mais servos de Deus, mas nós somos filhos. Servos, nós somos do próximo. É lógico que, pela natureza de servir uns aos outros, eu também acabo servindo a Deus. Mas não é a natureza principal da relação. A natureza principal é a natureza de filho. Então, o filho existe para traduzir a relação de quem o pai é na vida de outras pessoas. Como a gente falou em alguns programas atrás, a gente participa de quem Deus é e do que Ele está fazendo no mundo aqui e agora, sabe? Então, quando a gente vai cumprimentar alguém, é Jesus cumprimentando. Quando eu dou um abraço em alguém, é Jesus abraçando. Quando eu sorrio para alguém, é Jesus sorrindo. E quando eu sirvo alguém, é Jesus servindo. Então, eu não sou mais agora aquele velho homem, mas uma vez revestido de Cristo, batizado como um símbolo didático agora dessa nova vida, agora eu me revisto da vida de Cristo e estou interessado na sua agenda e não mais na minha. Era como se antigamente eu chegava para Deus com uma lista de coisas que eu queria pedir para Ele me ajudar. E agora, uma vez que eu entendi que eu sou filho, eu venho com a folha em branco. Porque eu quero que Ele diga o que eu tenho que fazer. E é engraçado porque essa mesma relação de escravo e filho, ela pode se reverter para escravo de novo no seguinte sentido. Na época de Jesus, muitas pessoas eram escravos voluntários dos seus senhores. Ele fala, não, eu quero ser, não precisa me pagar nada. Eu quero ser seu escravo, eu quero fazer tudo o que você quiser. Eu quero te servir o tempo inteiro. E eles, por uma opção, eles escolhiam ser escravos. O filho que entendeu que é filho, ele pode se colocar em status de escravo uns dos outros.
Porque não tem mais esse pudor de eu achar assim, nossa, eu sou o escravo do Dani. Eu sou pequeno. Cara, eu sou escravo dele em amor, porque o que eu posso fazer para te servir, entende? Como que Deus pode ser manifestado através de mim, de forma que eu possa te abençoar? É uma outra perspectiva de vida, né? É uma outra perspectiva de vida, porque agora eu não quero mais remuneração, entendeu? Como eu sou herdeiro, eu não estou buscando mais ganhar nada. Eu estou buscando traduzir quem ele é. Isso é muito maior, porque agora Deus não tem uma dívida comigo, Ele tem uma herança que Ele quer compartilhar com as outras pessoas. E eu tenho o privilégio e a alegria de participar disso. Então, o motivo agora é bom, porque o motivo que eu tenho não é mais para satisfazer a mim mesmo. Porque, no fundo, quem quer uma remuneração é uma motivação egoísta. Sim, eu estou pensando em mim. Eu estou servindo, mas estou pensando em mim. Estou servindo, mas estou pensando em mim. De uma forma, Deus vai ter que me pagar isso aí no final. Posso colocar mais um ponto nessa discussão? Isso acontece muito dentro, por exemplo, de comunidades, né? Cristãs, por exemplo. Por que eu vou fazer isso? Não vou ganhar nada com isso? Sendo que, na verdade, né, como o que Cristo já fez por nós, deveria ser natural nós fazermos algo, porque nós já temos, nós já ganhamos, já fomos adicionados à família de Deus sem merecer isso, né? E a gente, muitas vezes, na missão, muitas vezes nos ministérios, né, que a gente nos colocam para trabalhar, a gente fala, mas por que eu vou fazer isso? Eu não vou ganhar nada com isso. Né? Sendo que o princípio do nosso pensamento está completamente equivocado. E tem outro ponto que eu acho importante, que é a questão da identidade do filho, né? Essa coisa de ser filho do rei do universo, cara. Você tem noção do que é isso? Do Criador do universo inteiro. Você olha para o céu e você fala, tá, essas estrelas aí, são minhas também, entendeu? Porque eu sou filho. E quando você entende que é filho, você também entende que você é amado. E, às vezes, a pessoa que está ouvindo, ela tem uma dificuldade, uma necessidade de aceitação no meio em que ela convive, uma necessidade de valorização. Então, às vezes, essa pessoa, ou a gente mesmo, no nosso dia a dia, nessa necessidade, nessa carência emocional de se sentir amado, a gente age de uma maneira para que os outros gostem da gente. A gente age de uma maneira para que a gente receba o valor das pessoas. E muitas vezes não sendo quem nós somos de verdade. Então a gente se veste de uma máscara, a gente coloca uma maquiagem, a gente finge ser pessoas mais felizes do mundo, sorridentes, extremamente amigáveis. A gente se deprecia, às vezes. A gente se esconde por trás dessa máscara para que os outros nos amem. Só que quando a gente entende que Deus me ama do jeito que eu sou e que eu sou filha do Rei do Universo, que eu sou a amada de Deus, que Ele morreu no meu lugar, isso muda tudo. Eu não preciso que os outros me aceitem, sabe? Eu não preciso ser uma outra pessoa. Eu não preciso fazer coisas para que os outros me amem e gostem de mim. Eu posso ser quem eu sou, porque eu tenho a consciência que eu sou filha de Deus. Eu acho muito interessante essa figura que Deus escolhe para se expressar, né? Essa relação de pai e filho. Interessante ele usar essa analogia, né? É a mesma, se você for parar para pensar, é a mesma que ele usa para exemplificar o relacionamento dele mesmo, onde você tem Deus o Pai e Deus o Filho. Então, o relacionamento que nós temos com Deus é o mesmo que Cristo tem com Deus. É algo muito, assim, é muito profundo isso. E outra coisa que eu queria destacar aqui interessante, a gente tem quase como um ditado popular brasileiro, a expressão de que todo mundo é filho de Deus. E eu acho importante destacar isso, que a Bíblia diz que não, porque filho é um título. Veja, nós estamos conversando aqui que nós começamos a vida como escravos. Em um momento da vida nós nos tornamos filhos de Deus, mas nós não somos filhos a princípio, porque nós não pertencemos a Deus a princípio, porque nós somos pecadores. Existe uma filiação de criação, que nós somos feitos, que foi perdida, mas né? esse filho título aqui, que na história eu achei bacana, você falar isso, que não é um filho de uma condição natural. Em condição natural, é um título mas esse título de herdeiro, de filho, perfeito. É algo... E aí o que a Bíblia fala é que como que eu recebo, então, peraí, eu não sou filho de Deus, como que eu me torno isso? Aí é o que o texto diz no 26 e no 27. Pela fé e pelo batismo, que são praticamente a mesma coisa, a gente se torna filho de Deus, a gente recebe esse título. Então eu deixo a condição de escravo e me torno herdeiro do reino de Deus a partir do momento que eu simplesmente o aceito, a partir do momento que eu entrego minha vida a Ele. É o que João diz no evangelho dele, né? João capítulo 1, verso 12, quando ele fala, aqueles que receberam a Cristo, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, né? Recebeu a Cristo, recebeu a Cristo, foi feito filho.
Você vê que numa relação natural, do homem natural, para que haja o nascimento de uma nova vida, você tem o espermatozoide e você tem o óvulo. O espermatozoide que carrega o DNA, que é o código, que dá a ordem para aquele óvulo que vai gerar a vida, né? No caso de Jesus, não teve o espermatozoide. A gente sabe perante a Bíblia que quem deu a ordem para gerar vida no óvulo de Maria foi o Espírito Santo. E nesse sentido, Jesus tinha se tornado, então, o unigênito de Deus, aquele que era o único de uma espécie. Só que a palavra de Deus vai dizer mais para frente que ele se torna, depois de morrer e ressuscitar, depois de se tornar o Cristo, ele se torna o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o primeiro entre muitos irmãos. Isso significa o quê? Que toda vez que eu creio e acesso pela fé essa nova identidade, é como se o Espírito de Deus, a semelhança do que fez com Cristo, desse uma ordem dentro de nós para nascer dentro de nós uma nova natureza. Então, a gente está falando de um processo que acontece de maneira metafísica também. Não é só um título, mas é uma nova natureza que de fato nasce, uma consciência que brota agora e que determina as minhas ações. Porque agora já não ajo mais segundo a minha agenda, mas eu ajo segundo a agenda de Deus para o mundo. E não a agenda de Deus para mim, a agenda de Deus para o mundo, para o bem do mundo, para o bem das pessoas, para o bem de reconciliar uns com os outros, né? Então, eu gostei quando a Amanda disse dessa questão da grandiosidade desse Deus, porque às vezes a gente não para pensar que, veja, Deus ele é o Deus do macro, das galáxias, das estrelas, de tudo que é gigante, mas ele também é o Deus do micro, do átomo, e esse Deus que é o Deus da galáxia, é o Deus do átomo, eu posso chamar, segundo a Bíblia, de Abba Pai, papaizinho. Cara, você chama o seu pai de papaizinho? Você tem essa intimidade com o seu pai terreno, natural? Pensa que intimidade. Deus disse assim, você pode me chamar de papaizinho. Entende que relação incrível é essa? Porque um Deus que é tão grandioso, de macro e micro, quer ser chamado por você de papaizinho. Cara, eu acho isso sensacional. Eu não posso viver para outra coisa, senão pelo reino de Deus. E é fabuloso mesmo isso. No capítulo 4, no verso 5, Paulo traz mais forte ainda essa importância de que nós não somos em um momento filhos de Deus, mas nos tornamos, né? No verso 5 ele diz assim que Deus enviou seu Filho para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E é interessante esse processo. Se me permite citar aqui, que eu acho muito interessante que o nosso guia ele destaca, que o processo de adoção, Paulo é o único que cita no Novo Testamento isso, e ele era muito comum na cultura greco-romana, a nossa lição destaca. E aí ele fala, e eu acho legal isso aqui porque mostra ainda mais a complexidade do que Deus está fazendo, a profundidade disso. Que o momento que uma criança, uma pessoa era adotada como filho, os pais, ou aqueles que adotam, não sei qual é a expressão que usa, os adotantes, eles assumem 6 responsabilidades, ou tem 6 leis envolvidas. Está aqui rapidinho, quem quiser acompanhar aí. O primeiro é que o filho adotivo, ele se torna filho verdadeiro daquele casal. Então, a primeira coisa é que quando Deus nos adota como filhos, nós agora somos filhos verdadeiros dele, não filhos adotivos, não existe esse rótulo. Nós passamos a ser filhos verdadeiros. Segundo, o adotante, ele agora concorda em educar o filho e suprir todas as suas necessidades. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, certo? Depois vem a terceira lei aqui, é que a criança, a terceira, cadê? Confundi o adotante aqui. não. O adotante, obrigado. Ele não pode repudiar o filho. E isso aqui talvez é o mais lindo de tudo para dar a paz para a gente. Uma vez que Deus adota a gente, ele não tem mais o direito, devolver, entre aspas, né? Ele não pode devolver, exato. Ele não pode, por ver que a gente está estragado, devolver. Não, ele nem vai querer, mas ele não faz isso. Quarta ideia aqui é que a criança não pode ser submetida à escravidão. Então, ele não adotou a gente para escravizar, ele adotou a gente para libertar a gente. O quinto, os pais naturais da criança não podem recuperar essa criança. Então, eu não posso ser recuperado pelo meu pai natural. E quem é meu pai natural nessa história espiritual? O pecado. Então, eu não posso mais ser resgatado pelo pecado. Agora eu sou de Deus, né? Glória a até Deus. o fim. Ainda bem. E a sexta e última lei aqui é que a adoção estabelece o direito à herança. Então, agora eu sou, para a vida inteira eu sou de Deus, não tem como escapar. Nem que Ele quisesse, eu não posso mais fugir das garras dele. E eu ainda recebo parte da herança por direito. Isso é lindo demais. Isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha, é uma promessa bonita demais, né? Pensar que a gente é adotado, a gente se torna filho com
com um monte de privilégio. A gente ainda vai continuar conversando um pouquinho sobre esses privilégios e também sobre os perigos que a gente tem de, às vezes, abandonar esses privilégios e voltar a se comportar como escravos, uma vez que fomos feitos filhos. Mas a gente volta para essa conversa daqui a pouquinho, no terceiro e último bloco do Código Aberto. Fica por aí, a gente volta daqui a pouco. Código Aberto de volta, esse é o terceiro e último bloco do encontro dessa semana. Nós estamos conversando sobre herdeiros que deixaram, escravos que deixaram de ser escravos e se tornaram herdeiros. A gente está falando dessa como sendo a nossa condição, como sendo a sua condição e a condição de todo aquele que crê e aceita ser adotado na família de Deus. A gente vai voltar para essa conversa e terminá-la, mas antes disso a gente vai ouvir a música com o Douglas e a Marcele. A de hoje qual que é? A de hoje é Castelo. Eu acho que tem absolutamente tudo a ver com o que vocês estão discutindo. Sim. E vocês estão muito cuidadosos na escolha das músicas, a gente agradece muito por isso. Foi uma escolha do pastor Dani, né? Mas acredito que vai acrescentar bastante a nossa conversa aqui. Que bom. Crio mil motivos para impressionar, cumpro mandamentos para me sentir mais digno, mais santo, capaz de merecer você. Vivo vagamente a interpretar minha sanidade para oferecer sorrisos, abraços capazes de superficial. Olha pra mim e diz: eu tenho algo bom pra te dar. A minha vida é um castelo pronto pra desabar, porque tudo que eu tenho não é nada pra te dar. Tudo que é de graça pode se tornar simples ou difícil para aceitar, pois tudo que eu tenho lutei pra conquistar. É tão difícil não poder pagar. Olha pra mim e diz: eu tenho algo bom pra te dar. A minha vida é um castelo pronto pra desabar, porque tudo que eu tenho não é nada pra te dar. Olha pra mim e diz: eu tenho algo bom pra te dar. A minha vida é um castelo pronto pra desabar, porque tudo que eu tenho
Que ótimo, que ótimo. Realmente tá aí, né? Escolheu bem, viu? Parabéns pela escolha da música. Mas a música, essa é muito interessante pensar, né? Olha pra mim, o que eu tenho pra te dar? A gente não tem nada mesmo. Eu até né? sugiro na próxima que eles estiverem com a gente aí fazer a gente discutir menos, deixar cantar mais, que já tá resolvido. Mais simples. Vai ser a lição cantada. Ótimo. Mas quando a gente, pensando na música e pensando nessa insuficiência, a gente volta para esse tema, né? Que é o tema de que nós nos tornamos herdeiros porque Deus quis. Nós somos adotados na família e no intervalo o Rodrigo estava falando de uma coisa interessante sobre a adoção. Eu queria que você voltasse nisso daí. É uma coisa que me chamou bastante atenção certa vez ao refletir sobre isso. E ouvi uma pessoa falar a esse respeito sobre uma questão da adoção que a gente às vezes não se atenta, né? Porque, por exemplo, você pode ter filhos da fisiologia naturalmente sem querê-los. Você pode ter um filho sem querer. De repente você estava lá com sua esposa, engravidou e, cara, nasceu o filho. Mas o filho por adoção é um compromisso de palavra, que não necessariamente você tem com o filho fisiológico. Então, quando Deus nos adota na sua família, Ele tem um compromisso de palavra com a gente, né? E é como se, eu não sei quantos de vocês que estão assistindo a gente de alguma forma, tem essa situação em casa de ter filhos adotivos ou irmãos adotivos e tal. Em algum momento, talvez, esses filhos adotivos tenham se sentido menos filhos do que os filhos naturais. Só que, na verdade, talvez os filhos naturais deveriam sentir que são de fato adotados. E não os filhos adotivos pensarem em ser filhos naturais. Porque a adoção é uma classe superior de filhos, maior do que uma classe meramente natural. Porque ela não brota de uma fisiologia, mas ela brota do desejo de se relacionar e cuidar e manter um compromisso de vida para o resto da vida com aquela Quase que dá para dizer que todo filho natural, em algum momento, ele precisa ser adotado. Ele precisa ser adotado, essa é a questão. Senão ele pode ser um órfão com pais. Um órfão com pais, exatamente. Ou viver a realidade de ser um filho que se entende e se vê apenas como escravo, né? E pensando nisso, a gente chega aqui na Carta dos Gálatas, Paulo ele está falando sobre isso de deixar de ser escravo para ser herdeiro, mas porque ele quer introduzir a realidade dos Gálatas, que é de gente que havia sido tornada herdeira, que estava sendo filho, mas voltou para a escravidão. Como é que os Gálatas estavam voltando para a escravidão e como é que nós também, muitas vezes, como herdeiros, assumimos, às vezes, os papéis dos escravos ou um comportamento, uma postura, uma mente de escravo? Quem vai falar sobre isso? Alessandra. Na verdade, está aqui no capítulo 4, né? A partir do verso 8, e novamente Paulo faz perguntas, né? Ele diz o seguinte: outrora, porém, não conhecendo a Deus, serveis a deuses que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Eu acho muito interessante as palavras que Paulo usa e a forma da retórica dele em lançar de novo a reflexão. Você quer se tornar um escravo novamente, né? Enquanto os dois estavam cantando, eu estava pensando, parece um conto de fadas verdadeiro, né? Porque é como se nós estivéssemos servindo um palácio, né? E de repente o rei chega e fala: olha, você agora é meu filho, levanta daí que você vai ficar do lado do meu trono. Isso é demais. Aí você começa a viver essa realidade e de repente você fala: não, mas eu me sentia mais digno quando eu estava lá fazendo um trabalho, uma obra, porque eu acho que está mais justo. Aí vira um conto de terror, loucura, né? Exatamente. Então, a realidade que o povo da Galácia queria era voltar realmente a um conto de terror, né? De voltar a ter amarras, né? E serem escravos novamente, né? E eu acho interessante que Paulo ele escreve e ele fala isso: olha, vocês fizeram isso, eu receio, no versículo 11, receio que eu tenha me afadigado em vão por vocês. Me gastei à toa, né? Eu acho que minha energia toda que eu dissipei foi à toa, porque vocês aceitaram e agora voltaram para trás, né? Mas ainda nessa questão de voltar a ser escravo, tentando ser um pouquinho mais, pensando em questões da vida mesmo, não tanto no conceito e não tanto nas metáforas
que nos ajudam a compreender o conceito, mas pensando na vida. Como nós também voltamos para a escravidão mesmo depois de termos sido adotados? Eu acho que a gente corre um risco muito grande de substituir essa escravidão por outras coisas que são mais cotidianas. Por exemplo, eles cantaram brilhantemente ali agora a respeito de um castelo que se construiu, que a gente gastou a vida inteira com esforço próprio para construir e que no final das contas aquilo não servia de nada quando colocado diante de Deus. Para Deus aquilo não era nada, afinal de contas, como filho, a herança é tão maior, né? tão incrivelmente grande, né? Que eu sinceramente volto a pensar que não é possível, uma vez tendo conhecido de verdade essa nova identidade, não é possível você regredir a não ser que você a rejeite, sabe? Porque talvez o que tenha acontecido com os Gálatas aqui não foi que eles receberam uma verdade, se entenderam como filhos, e aí depois eles voltaram para ser escravos de novo. É que talvez essa compreensão não foi tão profunda. E onde que eu acho que na prática ela não se torna profunda? Quando a minha perspectiva de identidade ainda carrega benefícios para mim. A fé não é para eu ser o primeiro da fila. A fé é para eu ficar para depois. A fé é para quando tiver fila, eu poder ser o último. A fé é quando, de repente, faltou alimento, eu posso ser o que vai ficar sem comer. A fé é quando, de repente, eu sou levado a uma promoção no trabalho e o meu chefe chega para mim e fala: Rodrigo, você tem a escolha, quem vai ser promovido, você ou o Tiago? E eu poder livremente falar: pode promover o Tiago que eu estou bem com Deus. Estou satisfeito com ele. Eu estou satisfeito. Se ele quiser me promover uma outra hora, ele me promove, está tudo certo. Então, eu acho que aonde os Gálatas provavelmente erraram foi que eles não traduziram essa identidade na vida do outro. E é isso que impede a gente de experimentar na plenitude a verdadeira identidade de filhos de Deus. Porque quando a gente só se limita a receber a herança e tudo que é positivo para mim, mesmo tendo conhecido e adentrado nessa família de Deus agora, eu ainda não experimentei absolutamente nem 1% do que Deus quer fazer através de mim. Então, quando eu decido conectar agora essa identidade através da vida das pessoas, eu posso até citar, como por exemplo, o Salmo 23, ali quando vai falando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você vê que durante boa parte do texto, ele vem tratando a gente como ovelha. E cuidando, Deus cuidando, quando passarem pelo vale da sombra da morte, não precisa temer mal algum, porque meu cajado, minha vara te consola, tal, e você vai indo por essa linha, sendo cuidado como ovelha. Mas no final chega aquele momento que vai falar assim, prepara para mim uma mesa na frente dos meus inimigos, né? E às vezes a gente acha que essa mesa é uma mesa de convivas e que meus inimigos estão todos ali e eu estou aqui comemorando, vocês não conseguiram me vencer, eu venci, tá aqui, vocês estão aqui comendo tudo da minha comida, da comida do meu pai. Não, cara, naquela mesa, naquela cena, nós somos o prato principal. Porque a gente foi tratado como ovelha durante todo o período, mas no final a gente é levado a cumprir o nosso papel de pequenos cristos, que é se sacrificar pelos outros. Como ovelha, e principalmente... né? Ainda como ovelha. Ainda como ovelha. Mas principalmente se sacrificar, não somente para aquelas pessoas que nós amamos, como nossos familiares, se sacrificar pelo meu filho, pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha namorada, pelo meu marido, mas se sacrificar pelos meus inimigos, por aqueles que não gostam de mim, por aqueles que são contra o que eu vivo, o que eu falo, o que eu faço. Então, de uma vez por todas, a gente tem que admitir que essa identidade ela não vem somente com os benefícios de toda a herança que vem ali de Deus, mas ela carrega a responsabilidade da principal característica do Cristo, que é ser o sacrifício, a entrega e a oferta na vida de outras pessoas. Eu acho que uma outra forma também da gente voltar para a escravidão, em termos bem práticos, é a culpa, né? Acho que quando a gente comete um erro e pede perdão a Deus, entendeu o erro, você quer recomeçar, você quer voltar a jornada, porque a gente vai continuar pecando a vida inteira, não tem jeito, e aquela culpa fica castigando a gente, fica remoendo a gente, e muitas vezes vai nos afastando de Deus. Isso só acontece porque a gente não entendeu a graça. A culpa vai muito desse tentar, puxa vida, eu não estou merecendo. Não, você não merece mesmo quando você faz certo, você não merece. Então, quando a gente entende a complexidade da graça, você erra, olha para cima e diz, Senhor, obrigado por me perdoar mais uma vez. Você quase que não pede perdão.
Você já quase que diz, obrigado por ter perdoado. Você só confessa o pecado, Você sabe né? que está perdoado, exatamente. Tem outro ponto também, né, que faz a gente voltar para o estado de escravidão, que é justamente o que estava acontecendo com os Gálatas. Eles estavam se deixando levar por líderes que se baseavam em palavras, em coisas e regras, coisas humanas. Infelizmente, a gente vê também que, pela ignorância, muitos dos nossos irmãos de fé, eles podem seguir por esse caminho também. Simplesmente acatar qualquer coisa que um líder espiritual fala para ele na igreja que ele frequenta, e isso pode levar ele para o caminho errado. Então, é muito importante que você que está assistindo e a gente também, a gente se firme na palavra, baseado no estudo que a gente faz com a palavra de Deus e não pelo que os outros falam que a gente deve fazer. Não se basear em regras humanas, mas buscar entender por si próprio qual que é a vontade de Deus, o que está escrito na palavra, ter comunhão com Ele. Além da contemplação, você se basear e conhecer a Cristo. Quem era Cristo? O que Deus quer para a minha vida? Mas baseado no que eu estou buscando entender, não no que o outro está me dizendo que eu devo fazer. E é importante você dizer isso porque nos leva a pensar naquilo lá que Jesus disse, né? Quando a gente conhece a verdade, e que a verdade não é apenas conceitos, né? A verdade é a pessoa de Cristo, a verdade nos traz a libertação. Nós somos levados a pensar, quando a gente olha para aquilo que Gálatas está dizendo, para aquilo que Paulo está dizendo aos Gálatas, a gente é levado a pensar nisso, nesse movimento de que saímos da escravidão e nos tornamos livres. Da liberdade nós podemos muitas vezes voltar a ser escravos. E talvez a gente está falando com alguém que está em casa, que tem corriqueiramente, rotineiramente, tem talvez flertado com a escravidão. Seja talvez com a escravidão de hábitos que foram abandonados, ou talvez seja a escravidão com um falso sistema de adoração. Talvez você se tornou escravo de um método de salvação que não é o método de Cristo. Você se tornou escravo de regulamentos, de normas, escravo talvez de um trabalho para a igreja que você faz, você se desgasta no trabalho para a igreja e você acha que você está fazendo o máximo, mas é um trabalho que lhe oprime porque você entende que dessa maneira vai alcançar o favor de Deus, alguma coisa assim. Quando Amanda falou de ser filho, e ela falou que nós, às vezes, tentamos conquistar o amor das pessoas e conquistar o amor de Deus. Uma das coisas vitais da liberdade é entender o seguinte: nós somos amados por Deus e ponto final. Nós somos os filhos amados dele, e é isso que nós somos. E a partir disso, nós nos tornamos livres. Livres para quê? Livres para viver apenas para a glória dele. Livres para não ver mais uma vida centrada em nós mesmos. Nós não somos mais responsáveis por tudo, o mundo não gira mais em torno de mim, e isso não é nenhum privilégio, ter o mundo girando em torno de mim. É, pelo contrário, é uma grande responsabilidade que a gente não dá conta de lidar com ela. E hoje a gente é chamado a entender e viver a liberdade de gravitar em torno de Cristo. Ter uma vida centrada em Cristo. Somos livres. Você que está em casa assistindo o Código Aberto, o convite da gente hoje para você é que você saia da escravidão, viva como herdeiro, livre e viva livre para a glória de Deus e vivendo apenas para a glória dele. Que Deus te abençoe e que Deus te abençoe a viver em liberdade. Esse é o nosso desejo. Fica na paz e até o próximo Código Aberto.